Olá! Gostaríamos de lhe dar as boas-vindas à nossa primeira aula a respeito do regimento interno da Câmara Municipal, onde iremos conhecer como ela funciona, sua importância no aspecto geral e outros aspectos. Você já se perguntou como a Câmara funciona no dia a dia? Como as decisões são tomadas e que regras os vereadores seguem? Vamos desvendar esses mistérios juntos, explorando um pouco da estrutura e da sua importância. Nosso objetivo é tornar esses conceitos claros e práticos para que você possa compreendê-los como um cidadão comum e aplicá-los no contexto da sua função na Câmara, se for o caso. Sendo assim, vamos lá. Para começar, pense na Câmara Municipal como uma escola. Cada escola tem suas regras e procedimentos, certo? Da mesma forma, a Câmara tem o regimento interno, que é um conjunto de normas que organiza como tudo funciona. Por exemplo, o artigo 199 do Regimento aborda a tramitação de projetos de lei de iniciativa popular, que deve seguir normas regimentais. Isso significa que, se um grupo de cidadãos de Dumont que representem pelo menos 5% do eleitorado quiserem propor uma lei, deve seguir certos passos. Entre eles, nomear até 3 responsáveis pelo projeto, apresentá-lo formalmente na Câmara, coletar assinaturas e entregá-lo para a Secretaria da Câmara Municipal. Ou seja, você como cidadão, tem o poder de iniciar mudanças na sua comunidade, seguindo essas regras. Apesar desse procedimento parecer burocrático, é uma parte fundamental do processo democrático. Ele garante que a voz do povo seja ouvida e que as propostas de leis venham diretamente daqueles que serão mais afetados por elas, os cidadãos. Agora, vamos falar sobre como funcionam os procedimentos legislativos dentro da Câmara. Pense nisso como uma receita de bolo. Cada ingrediente precisa ser adicionado na ordem e quantidade certas para o bolo dar certo. Na Câmara, as receitas são os procedimentos legislativos. Por exemplo, o artigo 2º do capítulo 1º define que a Câmara pode criar emendas, leis, decretos legislativos e resoluções. Além disso, o artigo 13 do Regimento Interno destaca o papel da mesa da Câmara, composta pelo presidente, vice-presidente e secretários. A mesa é responsável por dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. A Câmara possui uma variedade de funções legislativas. Conforme o artigo 29 da seção 3ª do Regimento Interno, ela não só elabora emendas à lei orgânica do município, leis complementares e leis ordinárias, mas também decretos legislativos e resoluções. Cada tipo de legislação tem um papel específico e um processo único de criação e aprovação. Por isso, vale lembrarmos de sempre que for necessário, consultar o regimento interno em caso de dúvidas. Vamos considerar um exemplo prático para ilustrar esse processo. Suponha que a Câmara queira criar uma lei que incentive o uso de energia renovável em Dumont. Este projeto começaria como uma proposta que pode ser apresentada por qualquer vereador ou até mesmo pelo prefeito. Uma vez proposto, o projeto segue para análise de uma ou mais comissões temáticas. Essas comissões examinam o projeto detalhadamente, considerando aspectos técnicos, legais e sociais. Após a análise das comissões, o projeto retorna ao plenário da Câmara, onde todos os vereadores podem debater e sugerir alterações. Este é um processo democrático e transparente, onde cada vereador tem a chance de expressar suas opiniões e as de seus eleitores. Outro aspecto importante são os decretos legislativos, mencionados no artigo 103 do capítulo 2º. Estes são utilizados para regular matérias de competência exclusiva da Câmara, como a perda do mandato do prefeito ou a aprovação das contas do Executivo Municipal, entre outros. Eles são um exemplo de como a Câmara exerce seu poder de fiscalização e controle sobre outros órgãos do governo municipal. Esses procedimentos legislativos internos não são apenas formalidades. Eles são fundamentais para garantir que as leis criadas sejam bem pensadas, debatidas democraticamente e alinhadas com as necessidades e desejos dos cidadãos. Prosseguindo, vamos falar um pouco agora sobre o papel dos vereadores e das comissões. É essencial reconhecer a importância desses atores no processo legislativo. Eles são os pilares sobre os quais a governança local se sustenta, desempenhando funções cruciais na representação dos interesses da comunidade e na criação de leis eficazes.
Os vereadores, eleitos pela população, têm a responsabilidade de representar os cidadãos. Eles são a voz da comunidade dentro da Câmara, trazendo as preocupações, necessidades e aspirações dos moradores para o centro das discussões legislativas. Suas funções vão além de apenas votar em projetos de lei, eles também propõem novas legislações, debatem as propostas de outros vereadores e participam ativamente nas comissões. Além disso, têm o dever de fiscalizar as ações do Executivo Municipal, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e transparente. Por exemplo, se um vereador percebe que há uma necessidade de melhorias na infraestrutura das escolas municipais, ele pode propor uma lei para garantir financiamento adicional para reformas escolares. Ou então, se houver preocupações sobre segurança pública, um vereador pode iniciar discussões sobre estratégias para aumentar a segurança nos bairros. As comissões, por outro lado, são grupos menores de vereadores especializados em áreas temáticas específicas, como educação, saúde, finanças ou urbanismo. Elas desempenham um papel crucial na análise detalhada dos projetos de lei, verificando sua viabilidade, legalidade e impacto na comunidade. Elas também são responsáveis por realizar audiências públicas, onde cidadãos e especialistas podem expressar suas opiniões e contribuir para o processo legislativo. Isso não só enriquece a qualidade das leis propostas, mas também promove a transparência e a participação cidadã na governança. Desse modo, vamos chegando ao fim desta aula, onde explorarmos alguns aspectos relacionados à Câmara Municipal e pudemos entender melhor como funcionam suas normas, processos internos e o papel dos seus integrantes. No nosso próximo encontro, vamos explorar melhor como tudo isso é aplicado na prática. Até lá! Olá! Pronto para iniciar mais uma aula? Pois bem, neste encontro, vamos mergulhar na aplicação prática do regimento interno da Câmara Municipal, utilizando um caso prático para ilustrar como o regimento é aplicado em situações reais. Vamos analisar este caso sob várias perspectivas, incluindo a resolução de impasses e questões de ordem, e como ocorrem as alterações e atualizações do regimento. Portanto, vamos nessa! Para que possamos entender melhor como funcionam os processos internos da Câmara, logo de cara, vamos imaginar o seguinte cenário: a Câmara Municipal de Dumont está considerando um projeto de lei para implementar zonas de baixa emissão no centro da cidade, visando reduzir a poluição. Há um debate intenso entre os vereadores sobre a viabilidade e os impactos desta lei. Alguns vereadores questionam se o projeto está em conformidade com as competências municipais ou se invade esferas de competência estadual ou federal. Neste caso, a interpretação do regimento interno e das leis aplicáveis é fundamental. Como o regimento orienta os vereadores a proceder? Eles devem considerar não apenas o conteúdo do projeto de lei, mas também os procedimentos estabelecidos no regimento para debater, emendar e votar a proposta. Este caso nos leva a entender como as normas regimentais são aplicadas na prática, orientando as decisões e ações dos vereadores. Entretanto, em questões como essa podem acontecer alguns impasses, concorda? Aliás, é necessário que a ordem seja respeitada. Por isso, vamos analisar tais cenários. Dando continuidade em nosso exemplo, no decorrer do debate sobre o projeto de lei das zonas de baixa emissão, surge uma questão de ordem. Um vereador questiona se o procedimento de votação para este tipo de lei está sendo seguido corretamente. Em vista disso, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno, é o presidente da Câmara quem resolve essa questão de ordem. O mesmo deve considerar o regimento interno para decidir como proceder. Sua decisão pode ser baseada em interpretações anteriores, precedentes regimentais, ou em uma nova interpretação das normas. Essa resolução é crucial para manter a ordem e a eficiência dos processos legislativos na Câmara. Inclusive, na resolução de impasses dentro da Câmara Municipal, além da solução de questões de ordem pelo presidente da Câmara, como mencionado anteriormente, podem ocorrer diversas situações. Uma delas é o recurso ao plenário. Se um vereador discorda da decisão do presidente sobre uma questão de ordem, ele pode recorrer ao plenário. Neste caso, todos os vereadores presentes terão a oportunidade de votar sobre a questão, oferecendo uma solução democrática e coletiva para o impasse. A mediação e o diálogo também,
Isso porque em alguns impasses, especialmente aqueles relacionados a discordâncias políticas ou ideológicas, a mediação e o diálogo entre os vereadores podem ser caminhos eficazes. A promoção de discussões construtivas e a busca de consensos ou compromissos podem resolver desacordos e avançar na legislação. Em casos onde a questão de ordem envolve interpretações complexas da legislação ou do próprio regimento interno, pode ser necessário consultar a assessoria jurídica da Câmara. Esses profissionais podem fornecer pareceres legais que ajudam a esclarecer dúvidas e orientar decisões. Além disso, para impasses relacionados a projetos de lei específicos ou questões complexas, a Câmara pode criar comissões especiais ou temporárias. Estas comissões são designadas para estudar o assunto em profundidade e apresentar recomendações ao plenário. E, ainda, em situações de alta tensão ou quando um impasse não pode ser resolvido rapidamente, o presidente da Câmara pode optar por suspender temporariamente a sessão. Isso permite que os vereadores tenham mais tempo para discussões, consultas ou para acalmar os ânimos. Ademais, dependendo da natureza do impasse, uma votação secreta ou aberta pode ser convocada. Isso é especialmente relevante em decisões que envolvem aspectos sensíveis ou que podem ter implicações políticas significativas. Essas abordagens para a resolução de impasses refletem a natureza dinâmica e muitas vezes complexa do processo legislativo. Agora, vamos falar sobre um outro assunto que faz parte da Câmara Municipal. Nos referimos às alterações e atualizações do regimento. Saiba que elas são constantes, afinal, tudo em nossa volta está sempre mudando. A realização de alterações e atualizações no regimento interno da Câmara é um processo dinâmico e reflexivo, essencial para garantir que a governança local se mantenha eficiente e alinhada com as necessidades em evolução da comunidade. A percepção da necessidade de alterações no regimento pode surgir de várias formas, como o feedback dos vereadores, por exemplo. Durante as sessões ou em suas atividades cotidianas, podem identificar lacunas, ambiguidades ou ineficiências no regimento. As mudanças nas necessidades e expectativas da comunidade também podem exigir ajustes no regimento para abordar novos desafios ou oportunidades. Podem haver também mudanças legislativas externas, ou seja, alterações na legislação estadual ou federal podem requerer atualizações correspondentes no regimento para manter a conformidade legal. Além disso, avanços tecnológicos ou mudanças sociais podem impulsionar a necessidade de modernização do regimento. O processo para realizar essas mudanças geralmente segue etapas bem definidas. Saiba que qualquer vereador pode propor uma alteração ao regimento. Essa proposta é geralmente apresentada como um projeto de resolução. A proposta é então encaminhada para análise em comissões relevantes, onde é examinada detalhadamente. Podem ser realizadas audiências públicas para obter feedback da comunidade e de especialistas. Após a revisão, a proposta é levada ao plenário da Câmara, onde todos os vereadores discutem e votam a alteração. Dependendo do regimento, essa votação pode exigir uma maioria simples ou qualificada. Se aprovada, a alteração é formalizada e passa a fazer parte do regimento interno. Vale destacar que o tempo necessário para essa mudança varia. Pode levar de algumas semanas a vários meses, dependendo da complexidade da alteração e do nível de debate e análise que ela requer. As alterações e atualizações do regimento interno são fundamentais para assegurar que a Câmara Municipal de Dumont continue a servir efetivamente sua comunidade, adaptando-se às mudanças e mantendo-se alinhada com os princípios de boa governança e democracia representativa. É nítido como o regimento interno é uma ferramenta viva e adaptável na governança da Câmara Municipal. Ele orienta a conduta dos vereadores, a resolução de questões de ordem e a adaptação às mudanças necessárias. Por isso, compreender sua aplicação prática é essencial para vereadores, assessores parlamentares e profissionais envolvidos com o legislativo municipal utilizarem eficientemente o regimento interno da Câmara, visando uma participação efetiva e responsável no processo legislativo. Esperamos que tenha absorvido os conceitos por trás dessa engrenagem de funcionamento. E com isso, encerramos o nosso encontro por aqui. Até uma próxima!